Olá, me chamo Maria. Eu e o meu esposo, Jean, moramos em uma vila em Portugal. Sempre acompanho o seu canal. E hoje quero contar o meu relato. E talvez alguns de vocês não acreditem. Mas posso lhes dizer o seguinte. Se não acreditam em lobisomem, o que fazem aqui ouvindo histórias de lobisomens? Enfim. Talvez você, Fael, não me entenda totalmente pelo fato da minha escrita ser diferente, mas tentarei deixar o relato o mais próximo do português brasileiro. O meu avô era bruxo e eu sempre fui encantada por esse mundo oculto. O meu avô não negava que era um lobisomem, e nós, da família, acreditávamos nele, e onde ele morava não havia vizinhos, num raio de 4 milhas. Então, quando ele se transformava, ele adentrava nas florestas para caçar e só comia animais. O meu avô me prometeu que me ensinaria a se transformar em uma lupina da forma correta. Mas ele faleceu antes que eu fizesse 13 anos, pois segundo ele, essa era a idade mínima para garotas se transformarem. Já o homem pode virar um lobisomem até com 10 anos de idade. E quando eu fiz 18 anos, eu tive acesso à herança do meu avô. A sua coleção de moedas de ouro antigas, uma espingarda, um pequeno roçado e o livro da maldição. Bem, era assim que ele chamava aquele velho livro feito de pele humana, com páginas amareladas, escrito em um vermelho profundo, e o livro era bem antigo e vinha de gerações. E nele estava todo o ensinamento para se transformar em um lupino. Na época, eu já era noiva, e o meu noivo me ajudou com os preparativos do ritual para ambos nos tornarmos lupinos juntos. Bem, eu não vou descrever o ritual aqui, mas quem sabe em um próximo relato. Acredito que não concluímos o ritual direito, pois as coisas não saíram como de fato planejamos. Não nos transformamos por completo. Apenas em certas ocasiões da lua cheia, tínhamos uma força e velocidade sobre-humana. E também todos os sentidos mais aguçados. Porém, isso nos causava muita dor e desconforto. E nós não perdíamos a consciência. Porém, não tínhamos controle sobre os nossos corpos e matávamos até os nossos animais de estimação. E com isso, passamos a ficar doentes, pois os nossos corpos rejeitavam a transmutação. Então, decidimos que não queríamos mais aquilo. O livro não ensinava como reverter o feitiço. Porém, ele dava a localização de uma casa de bruxa no meio da floresta amazônica. E segundo o livro, tal bruxa morava naquela barraca há mais de 200 anos. E o caminho só pode ser encontrado entre as 15 e 17 horas. E fora desse horário, o caminho se fecha, e quem tenta achá-lo volta para o ponto de início. O livro também fala que tal bruxa vive há centenas de anos, e sempre que ela atinge uma idade avançada, por meio de um ritual que muitos conhecem como voodoo, ela transfere a sua consciência para o corpo de um recém-nascido, pois uma criança não tem controle da sua alma. Então, bruxas transferem os seus espíritos para essas crianças e passam a viver como um impostor, se fingindo ser tal criança até a fase adulta. Antes de viajar para o Brasil, eu fiz uma busca no Torchan, um site de bate-papo na Deep Web, e lá se fala sobre tudo. Então, eu encontrei alguns usuários que sabiam sobre a tal bruxa, e eles deram um feedback positivo sobre ela. Porém, ainda assim nos alertou para tomarmos cuidado. Então,
o Jean e eu partimos para o Brasil na nossa lua de mel. Aproveitaríamos a nossa viagem de lua de mel e íamos atrás da tal bruxa. Bem, tínhamos caminhado o dia todo para chegar ao nosso destino. Uma pequena loja peculiar no meio da floresta amazônica. E nós confiamos mais no GPS de nossos telefones do que nas trilhas inexistentes que deveríamos nos guiar. As análises online da Deep Web eram todas favoráveis e se gabavam das possibilidades e desvantagens que as misturas de medicamentos para doenças macabras da Cassandra que ela tinha em estoque. Bem, a tal bruxa se chamava Cassandra. E aquilo foi realmente lançado para nós como uma novidade. Não demorou muito e enfim chegamos. Era uma pequena loja de ervas nas profundezas da floresta, perto do nosso popular destino de lua de mel. Eventualmente, nós encontramos a loja. E era muito maior do que eu esperava. Eu achava que fosse apenas uma cabana na floresta, assim como falava no livro. Mas era exatamente como nos comentários do Torchan. Eram troncos grandes e cortados formando as paredes, árvores enormes crescendo até as paredes, torcendo-se e curvando-se ao redor. Empurramos a porta pesada com uma placa que dizia "Bem-vindos". Entrei e primeiro fomos recebidos pelo latido de um pequeno cachorro cinza, um vira-lata mesmo. Em seguida, pesquisamos o local e ali havia mesas cobertas por frascos de vidros cheios de misteriosos fluidos coloridos e também não coloridos. Prateleiras de potes de vidros com tampas de metal e etiquetas de papel amarelados colados nelas. Pequenas caixas de empilhamentos cheias de pedras e cristais. E também pedras e cristais envoltos em arames prendiam de um galho em forma circular e vários outros iguais em uma exibição de colares. E ali era um país das maravilhas de estranhezas e curiosidades. Enterrado atrás de um balcão feito de uma seção transversal de uma árvore, estava a Cassandra. Ela era animada e parecia jovem, mas tinha um ar de avó. Um grande sorriso branco apareceu quando ela nos viu, esticando uma estranha cicatriz marrom em forma de V que destacava em sua bochecha e lábios. "O que procuram de bom, crianças?" Ela gritou através da loja vazia. "Oi, como você está?" Eu respondi, e o meu noivo dando a ela um pequeno olhar de lado por causa do susto inesperado. "Ah, eu estou ótima. Eu tenho procurado clientes o dia todo", disse ela, pingando de alegria. Aproximamos-nos do balcão e havia um grande espaço atrás dela com todos os tipos de planta e equipamentos de laboratório antigo. Queimadores, pratos de agitação, pequenos caldeirões pretos e velas de todas as cores. O cachorro estava sentado no balcão ao lado dela, desfrutando de uma coçada na cabeça. O cão cheirou meu noivo, que o acariciou às suas costas instintivamente. "Você está à procura de algo em particular? Alguma doença prejudicando a sua vida?" Ela olhou para nós dois, coçando o queixo. "Bem, você parece jovem e saudável." Ela colocou a língua para fora do canto da boca, franzindo a sobrancelha, antes de se levantar animadamente. "Já sei, vocês precisam de algum remédio para animar a relação de vocês na cama." "Não, não é isso." Nós respondemos juntos. Cassandra não acreditou em nós. "Bem, e o que te faz viajar à procura dos meus produtos, então?"
Ela perguntou olhando por cima dos óculos para nós. As pessoas não se arrastam aqui para nada. Bem, senhora, achamos que parecia uma história divertida de nossas primeiras férias, disse o Jean, encolhendo os ombros largos. Certo, disse Cassandra, encolhendo os ombros. Como quiserem, mas se vocês pensam em algo, eu sou uma solucionadora de problemas. Eu tenho poção do amor, juventude e para a cura de qualquer doença. Confiem. Eu examinei os velhos potes com tampas articuladas, ervas secas, pernas de aranha divididas por espécies, olhos de vários animais, que honestamente pareciam mais uvas passas do que qualquer outra coisa neste momento. Mas eu sabia exatamente o que eu procurava, pois o livro já havia me orientado. O Jean examinou as garrafas cheias de líquido. Garrafas de vidro de todos os formatos e tamanhos cobriam a mesa. O conteúdo variou de fino como fumaça para líquido como xarope. E também com todas as cores inimagináveis, preenchendo-os e mantidos por dentro dos frascos por uma rolha. Cordas finas de carmuça, enroladas nos gargalhos de cada garrafa, seguravam pequenas etiquetas de papel com algumas letras rabiscadas nelas. Jean viu uma garrafa com as iniciais dele e outras com as minhas, e decidiu que seriam boas lembranças para levarmos para o nosso país. Ele também encontrou um baú laqueado preto e cheio de ossos falsos. E no meio havia um pequeno compartimento com ervas. Eu o ajudei a colocar os itens no balcão. A Maria olhou as nossas compras e balançou a cabeça. Não, o chá não é para você. É muito raro e deve ser vendido apenas para quem pode usá-lo. Bem, e as bebidas? O Jean perguntou inocentemente. É mais do que bebidas, querido. A Cassandra corrigiu gentilmente. Os meus tônicos estimulantes afetarão o que lhes falhar. Bem, e o que significa as letras nas garrafas? Eu perguntei curiosamente. Olha, criança, eu nem consigo me lembrar. Cassandra disse com um ar de decepção. Nós demos um sorriso sem graça e mesmo assim compramos aquela poção. Tenha cuidado! Ela gritou para nós, pois essa poção vai ajudar vocês com o problema de vocês. Demos de costas e saímos daquela floresta. E o resto de nossa lua de mel foi como planejado. Passeios maravilhosos, comidas e muita praia. E quando retornamos para nossa casa em Andaluzia, colocamos a poção que compramos da Cassandra em um armário de banheiro e as esquecemos. Então, o nosso aniversário de casamento logo chegou. O dinheiro estava apertado porque eu estava cronicamente doente desde alguns meses depois do nosso casamento. Mas ainda assim, queríamos comemorar. Olha, vamos experimentar os tônicos. Eu sugeri. Eles estão lá há mais de um ano. O Jean repreendeu enojado com a ideia. Bem, eu vou experimentar os meus. E se eu não ficar doente, podemos beber juntos. Eu sugeri. O Jean concordou. Tomei um gole da minha garrafa e coloquei-a de volta no armário. Nas horas seguintes, previsívelmente, eu comecei a me sentir diferente. E na manhã seguinte eu percebi o que era. As minhas alucinações começaram a desaparecer. A fome por carne crua e os estômagos desbotados quase não existiam. A minha temperatura estava quase normal. No dia seguinte, eu estava quase normal. Naquela manhã, eu sacudi o Jean para acordá-lo. Jean,
Acorde. Eu acho que pode ter havido algo de bom naqueles tônicos da Cassandra. Ele enxugou os olhos de sono. Tem certeza que não está delirando com a intoxicação alimentar? Não, eu me sinto ótima, nem mesmo febre. O Jean tomou um gole e esperamos. Os dias se passaram e nós estávamos saudáveis e muito felizes. Então, percebi que os meus vizinhos começaram a desaparecer e corpos eram encontrados nas matas dilacerados e também animais. Jean e eu acordávamos sujos e sem roupas, ora nas margens de um rio e ora no quintal de nossa casa. Não sentimos mais dor, pois sempre que nos transformávamos ficávamos inconscientes e anestesiados. Também perdemos a consciência quando estávamos na forma lupina. Não era isso que queríamos. Não foi isso que pedimos a Cassandra. Jean foi morto em uma armadilha por 4 peões e 2 fazendeiros enquanto ele atacava o gado. Eu me mudei para o pequeno roçado que herdei do meu avô. Pelo menos aqui eu não vou atacar as pessoas. Eu não quero ser uma lupina. E se alguém souber como me livrar dessa maldição, por favor, deixe nos comentários. Boa noite.